Olá, bem-vindos a mais um podcast com Leandro Castro. Mais uma vez trazendo aqui para vocês pessoas para a gente conversar. Hoje nós vamos conversar mais um pouco sobre cirurgia de obesidade. Lembrando que o QR Code com as nossas mídias está aqui, desse lado. Então quem quiser conversar com a gente, interagir, fiquem à vontade, desde mandar perguntas ou quiser conhecer o Instituto, está tudo aqui. Hoje, doutora Meiriane. Doutora Meiriane é cirurgiã do aparelho digestivo. É uma das mais novas cirurgiãs que tem hoje trabalhando com a gente lá na clínica. Tudo bem? Tudo jóia. Tranquila? Tranquilo, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar na sua presença. Tá certo. Vamos conversar um pouco com o pessoal, né? Fala pra mim uma coisa, você que está começando agora, como você está vendo, do seu ponto de vista de quem está mais nova, mais recente, a cirurgia de uma maneira geral? Primeiro, a cirurgia Vou fazer diferente. Você gosta de operar? Coisa que eu tenho mais prazer na vida, né? Por quê? Primeiro que a cirurgia, ela traz aquele desafio, né? O paciente, na hora que tá na mesa, cada paciente, ele é único. Então, embora as técnicas sejam bem determinadas e a gente faça isso com bastante destreza ao longo do nosso treinamento, cada paciente que tá lá, ele é um novo desafio. Então, a gente tem a expectativa de dar o melhor paciente e, de fato, gerar um resultado e ver esse resultado no pós-operatório. E isso eu acho que traz uma satisfação em níveis profissionais. Então, a cirurgia, acho que é a minha grande paixão aí. E é ótimo estar podendo desenvolvê-la aí em conjunto com o Instituto e com você. Qual cirurgia que você mais gosta de fazer? Sleeve. Hoje. Cirurgia da obesidade. Bariátrica, mexer com pacientes com obesidade. Exatamente. Legal. E então vamos falar um pouco do que a gente veio falar, né, sobre obesidade. E muitas pessoas têm interagido bastante com a gente, perguntando muito sobre a esteatose hepática, a gordura no fígado. Como você vê isso? Primeiro, a esteatose hepática é mais uma das consequências da doença crônica que a gente chama de obesidade, né? O paciente, ao longo da vida, vai adquirindo hábitos alimentares e hábitos de rotina, né? Por exemplo, falta de atividade física e que faz, de fato, o metabolismo dele de gordura ser inadequado e acumular a famosa gordura no fígado, né? E a gente sabe que isso, ao longo da vida do paciente, se a gente não frear essa doença, vai ocasionar quadros de insuficiência hepática, além de outros estados metabólicos que, de fato, causam prejuízo para o paciente. E como a gente faz o diagnóstico hoje da gordura no fígado, da esteatose hepática? A gente tem diversos marcadores laboratoriais que a gente já consegue identificar que tem alguma alteração hepática, né? Tem um exame que é um exame recente, que nem todos os planos de saúde cobrem, mas que hoje é muito eficaz, que é a elastografia hepática, né? Que dá um diagnóstico mais preciso e num momento um pouco mais precoce da esteatose hepática. Mas o que é mais comum da gente ver no nosso dia a dia, da rotina até dos pacientes que a gente vai operar, é pegar um paciente que fez um ultrassom de abdômen, né, ou uma tomografia e já vem com um quadro de esteatose hepática. Geralmente nossos pacientes obesos vêm com diagnóstico de esteatose leve, moderada, e que muitas vezes no momento da cirurgia a gente vê que é muito mais avançada. Até porque o ultrassom, ele é um vetor, não é fidedigno, né? Ele é um vetor que pode dar a esteatose ou determinar uma esteatose, mas ele não é um vetor fundamental. Exatamente. Quer dizer, ele vê de maneira indireta a presença dessa gordura no fígado. E todos os pacientes com obesidade têm gordura no fígado? A maioria deles, viu? É difícil a gente operar o paciente obeso, seja de uma colestectomia, seja de uma cirurgia da obesidade, que a gente não identifica no momento cirúrgico uma esteatose hepática. Na maioria dos pacientes que a gente tem no Instituto, quando a gente opera, a gente identifica isso no intraoperatório, mesmo que os exames prévios não tenham dado esse diagnóstico.
E para quem não sabe, toda vez que a gente ganha gordura, toda vez que a gente engorda, o nosso corpo, ele de uma maneira geral, ele engorda como um todo. Sim. Lógico, ele tem locais que acumulam mais gorduras, tem locais que acumulam menos gorduras. Inclusive, nós podemos até falar daqui a pouco que existem tipos diferentes de obesidade, mas a gordura no fígado ela vai ser acumulada com o aumento do peso. Então, todo paciente que tiver aumento do peso, ele provavelmente tem, mesmo que em exames indiretos, como o ultrassom não mostre, ele tem acúmulo de gordura no fígado. Esse acúmulo de gordura no fígado ele pode perder principalmente através do emagrecimento e muitas vezes associado à atividade física. Exato. Perfeito? E me fala mais uma coisa em relação à gordura no fígado. Nós sabemos que hoje nós temos os fígados que inflamam por causa dessa gordura e os que não inflamam por causa dessa gordura. Você vê mais os fígados inflamados ou não inflamados? Dentro do contexto da obesidade, a gente acaba pegando paciente que tem os fígados mais inflamados, né? Que é um paciente que... Paciente obeso é um paciente inflamado, ele tem um estado inflamatório crônico, né? Por isso que a gente até fala, às vezes o paciente não tem uma doença diagnosticada, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes, mas o paciente obeso, ele não é um paciente saudável, porque ele já tem um estado metabólico inflamatório crônico. A obesidade é a doença inflamatória. A doença inflamatória. Né? Então, esse acúmulo de gordura causa processo inflamatório no corpo isso inteiro. Exatamente. E no fígado também. Então é difícil a gente pegar um paciente que o fígado não está inflamado, digamos assim. E é por isso que as pessoas têm que tomar cuidado, porque esse fígado inflamado cronicamente, ou seja, aquela pessoa que tem uma esteatose ao longo da vida, ao longo do tempo, ele pode caminhar por uma cirrose hepática semelhante ao paciente que bebe bebida alcoólica sucessivamente. Ele vai caminhar por o mesmo tipo de cirrose. Por isso que é perigosíssimo essa esteatose hepática. Também é considerado uma comorbidade para a gente fazer a cirurgia bariátrica. Então, ela é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes consequências do ato de engordar. Com certeza. E o que a gente vê hoje é que muitas vezes os pacientes eles chegam no consultório, não tenho doença nenhuma, ele é obeso. Não tenho doença nenhuma, ainda não estou pensando na bariátrica. Mas é importante a gente pensar que esse paciente tem uma obesidade crônica, que com certeza o processo inflamatório dele, mesmo a gente não conseguindo captar nos exames um diagnóstico de outras doenças, ele vai ser um paciente que tem uma alteração metabólica que, consequentemente, no futuro, vai desencadear uma outra doença vinculada à obesidade. Daí, o que eu acho importante é esse paciente hoje, a gente levar para ele essa informação de que ele precisa se conscientizar de que a bariátrica é importante no momento um pouco mais precoce, nesse momento antes dele ter uma hipertensão, uma diabetes, uma doença cardiovascular, porque justamente ele consegue frear uma consequência da doença obesidade, né? Até porque a doença obesidade ela é uma doença degenerativa, né? Ela vai causar degeneração mais precoce do corpo como um todo. Então, quanto mais rápido você frear esse processo de degeneração, mais você vai salvar o que resta, né? É o que a gente fala pro fumante muitas vezes. Sim. Mas o que eu já estraguei fumando tá estragado. Mas parar de fumar é fundamental, senão você vai acabar. Vai terminar de estragar o resto. A mesma coisa acontece com o diabetes. Se você não tratar rapidamente, você só vai ter mais e mais doenças que foram associadas à presença desse diabetes. Se a gente pensar até do diabetes, inclusive, o que a gente vê nos últimos congressos que a gente teve a oportunidade de irmos juntos, é que o paciente, por exemplo, diabético, que é obeso, que já faz uso de insulina, o que significa isso para quem está ouvindo a gente? Se ele faz uso de insulina, ele já tem a célula ali que não funciona. Ele já tem o pâncreas já com dificuldade de funcionamento. Então, o pâncreas dele ele já é insuficiente e precisa de um hormônio externo para trabalhar. Logo, mesmo eu operando esse paciente nesse momento, provavelmente ele não vai deixar de tomar insulina. Mas por isso que a gente precisa pegar esse paciente um pouquinho antes do processo degenerativo associado a essas doenças da obesidade, né? E você sabe que, graças a isso, nós estamos fazendo cirurgia de obesidade cada vez mais precoce. Você sabe que quando eu comecei com o Dr. Luiz, lá atrás, lá em 2004, o que a gente mais pegava eram super obesos. Inclusive, parece que vai ter o programa aqui no Brasil do Quilos Mortais, igual tem aquele programa americano. Até chegaram, perguntaram tudo, mas a gente não tem mais tantos pacientes
com uma superobesidade daquele tamanho. Já hoje, graças a Deus, são mais restritos porque a gente tem operado cada vez mais precoce. Acho que as pessoas estão tomando consciência cada vez mais precoce de que a obesidade não é saudável. Sim. Não é uma questão de você ser bonito ou ser feio, é uma questão de saudável. De qualidade de vida, né? Quanto que você vai ganhar de vida quando você opera. No meio dessa situação. E eu acho que a gente está chegando num momento da cirurgia bariátrica, como tratamento da obesidade, a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas, né? Então, ainda temos bastante preconceito vinculado à cirurgia. Acho que, inclusive, esse preconceito muitas vezes está vinculado ao fato do que as pessoas julgam o paciente que fez a cirurgia da obesidade. Você sabe que é uma maldade, porque tem muita gente que acha que quem fez cirurgia de obesidade só tomou o caminho mais fácil, né? E não é, né? Não é. Tanto é, você sabe que eu falo para muito paciente, quando ele chega no consultório e ele fez uma cirurgia de obesidade, e eu falo assim, cara, você tem que ganhar parabéns. Não é teu médico, não é teu cirurgião, é você que mudou a tua história, Sim. É você que mudou os teus hábitos de vida e hoje você tá magro. E vou dizer, tem 30% a 40% de pacientes que voltam a engordar. Isso já mostra que mesmo com o estômago pequeno, não é fácil de você manter o peso. Porque você tem que chegar como um todo, né? A cirurgia bariátrica ela não é o final de uma jornada para doença obesidade. É, na verdade, ou o começo ou o meio, né? O paciente ele já chega de um processo de várias tentativas, com certeza. E aí, de fato, a cirurgia é a mais eficaz na tentativa de tratar isso. Requer lógico, nós médicos cirurgiões escolhermos junto com o paciente a técnica correta e apresentarmos para ele da melhor forma possível, mas requer do paciente também uma colaboração, né? Requer 100%. 100%. Eu acho que o resultado depende do paciente em 100%. Se o paciente achar que a cirurgia é mágica, esquece. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Inclusive, vai a funcionar gente tende a não indicar para esse paciente, porque a gente sabe que ele vai falhar, né? Tanto é que tem muito paciente que chega no consultório, ele quer saber essa situação da indicação. Ele quer falar assim, doutor, tá indicado para mim cirurgia de obesidade? E muitas vezes eu falo assim, olha que interessante, quando você vem aqui com uma apendicite, eu falo, olha, ou você opera ou você morre. Não tem muito para onde correr. A obesidade não. A obesidade é uma dos tratamentos que você tem que fazer. E eu acho que é o paciente que tem que escolher o momento dele. Sim. O momento em que ele realmente está disposto a mudar. E eu acho que cabe nós, cirurgiões, cada dia mais conscientizarmos esses pacientes de que o momento tem que ser um pouco mais precoce. Sim, né? sem Então, dúvida. a gente já vê discussões nos congressos em relação à obesidade infantil, por exemplo, nos adolescentes, né? Já temos essa discussão em relação à cirurgia bariátrica. Mas os pacientes eles têm que chegar um pouco antes de ter as consequências mais graves da obesidade, antes de ter um infarto, antes de ter uma doença arterial coronariana crônica, antes de ter insuficiência venosa ou ter problema articular. Então, antes do processo inflamatório, além de já estar acontecendo, já gerar uma doença crônica identificável grave. Né? Fora o fato de que, no final das contas, é aquela história, a vida é curta. Sim. E quantas vezes você deixou de fazer coisas porque você estava obeso? Parece que não, mas quantas vezes você pode ter sido chamado para fazer uma caminhada, você não quis porque você estava obeso? Quantas vezes você deixou de sair porque você achou que não estava confortável, não tinha uma roupa do jeito que você queria, você achou que você ia ser julgada de uma maneira ou de outra e deixou de fazer? Então, assim, quantas coisas nós deixamos de fazer por conta da obesidade? Então, não é exclusivamente só a doença, tem uma doença psicológica associada à obesidade que é muito importante. E ela tem que ser vista como Tem que ser todo. vista, exatamente. E, na medida do possível, ser tratada, né? E eu acho que hoje o preconceito ainda, infelizmente, é muito forte, né? E às vezes o preconceito é do próprio paciente, que acha que, fala assim, não, eu estou falhando, mas eu não posso demonstrar que eu estou falhando no meu tratamento da obesidade. Então eu não posso aceitar que eu preciso da cirurgia bariátrica. E a gente tem que aceitar que o homem é falho, né? O ser humano ele é completamente falho. Concordo. E a partir do momento que o paciente obeso ele entende que ele falhou, ele está falhando com o tratamento dele e que ele precisa de uma ajuda
que vai além das capacidades dele, então uma ajuda especializada, multidisciplinar, que nem a gente oferece no Instituto, aí eu acho que o jogo começa a virar. Porque ele aceita melhor a doença dele e ele aceita que aquilo é um processo, não é uma dieta hipocalórica assim, de 3 meses que vai resolver o problema dele e depois ele vai voltar às atividades ou à rotina que ele tinha. Existe um processo de mudança de hábito que a cirurgia implica nisso também e, claro, uma equipe completamente multidisciplinar e treinada para isso, né? Você sabe que eu vou falar uma coisa que pode ser que seja um pouco polêmica, sabe? Mas a sensação que eu tenho você estava falando de preconceito, né? Mas você sabe que a sensação que eu tenho é que quando a gente pega uma família que mais de uma pessoa tem uma obesidade ali dentro daquela família, você fazer aquela família, aquele paciente, se aceitar ali dentro e que ele vai fazer uma cirurgia, é uma coisa. Quando você pega uma família que ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou alguém é mais magro, tá melhor ali, tá estável, ele fica olhando para a cara daquela pessoa e fica falando, nossa, mas é tão fácil você sair daí e chegar aqui onde eu tô, é tão simples, e eu acho que isso bloqueia, às vezes, aos pacientes a tomarem, ou uma demora a tomar uma atitude, talvez, de fazer uma cirurgia. E a gente sabe que as outras técnicas que não estão relacionadas à obesidade, né, os demais tratamentos para a obesidade, eles têm um limite de perda de peso. Então, se você pega um paciente com IMC muito alto, ele vai realmente ter várias tentativas de perda de peso, vai conseguir perder um percentual, mas ele não vai chegar no peso ideal, porque de fato tem um limite dos tratamentos. Né? Eu diria para você que o maior problema, no meu ponto de vista, não é perder peso. As pessoas chegam no consultório e falam assim, doutor, eu não consigo perder peso. E eu falo, você não consegue manter seu peso. Perder todo mundo consegue. O problema é que você vai lá, você faz uma dieta, perde 3 quilos. No mês seguinte você para, não manteve aqueles 3, ganhou mais 4 e não foi. Quanto a história é repetitiva, doutor, eu já perdi peso, eu já fiz dieta, eu perdi peso, eu fiz não sei o que, perdi peso. Eu tenho dificuldade em perder peso. Não, você perdeu várias vezes. Você não tem dificuldade de perder, você tem dificuldade de manter. Porque você fica fazendo esforço por tempos limitados ao longo da sua vida, em vez de você fazer uma mudança comportamental definitiva e que te mantenha dessa maneira. De mudança de hábito, né? E é o que a cirurgia propõe, né? Que é uma mudança, acaba que é forçada. Por isso que o paciente tem que ter uma preparação para, de fato, ele pegar essa mudança forçada, porque ele vai sair, um dia ele consegue comer um volume X grande, e no dia depois da cirurgia ele vai ser forçadamente fazer uma dieta aí líquida. Então, tem que ter uma mudança de hábito e uma preparação, né? E fala uma coisa para mim. Nós estamos falando de esteatose hepática. Como trata a esteatose hepática? Qual o tratamento? Primeiro, a perda de peso, né? Então, quando a gente perde peso, naturalmente, o metabolismo de lipídios ali, a gente acaba perdendo também a tal da gordura no fígado. Perfeito. E o que mais podemos fazer com relação à esteatose hepática na sua visão? Atividade física, né? Acho fundamental. Fundamental, porque a gente muda o metabolismo em relação à oxidação de lipídio, de gordura. E o fígado é um órgão que responde maravilhosamente à atividade física, né? Sim. O aumento metabólico faz o fígado responder maravilhosamente bem a esse tipo de coisa. Você é a favor de silimarinas ou outros hepatoprotetores? Não tenho muita experiência com essas medicações, mas eu acho que não é o cerne do tratamento. Acho que o cerne do tratamento, de fato, é a perda de peso e atividade física. Eu acho que esse tipo de medicação ele é muito interessante se o paciente for estagnado, tipo aquele paciente que não quer perder peso, ele não quer fazer nada, ele não quer sair daquilo ali, ou para outros casos de hepatites que não as causadas pelo excesso de gordura. Mas, poxa vida, para paciente realmente que tem obesidade e tem gordura no fígado, perder peso, sem dúvida nenhuma, e a cirurgia bariátrica, ela não vai mexer no fígado, mas vai fazer o paciente perder peso, por consequência, uma melhora
da esteatose hepática. E me diga uma coisa, problema de vesícula e cirurgia bariátrica, já que nós estamos ali no fígado. Fígado próximo, né? Exato. O que causa cálculo de vesícula? O que acontece? A vesícula ela é um órgão que armazena, né, um líquido que é capaz de degradar justamente a gordura, né? E esse líquido que a gente chama de sais biliares, né? E quando o paciente faz a cirurgia bariátrica e, digamos, geralmente na nossa rotina a gente pede um ultrassom de abdômen justamente para avaliar a vesícula. E digamos que o paciente não tenha ali pedra na vesícula, o que a gente sabe é que quando ele perde peso pós-bariátrica, essa perda de peso rápida faz com que esse líquido que a vesícula armazena, os sais biliares, como é um sal, né? Esse sal acaba se depositando um pouco no fundo e esse depósito de sal, acho que todo mundo em casa aí já deve ter tido a oportunidade de ter um potinho de sal. Mas eu falo de água com açúcar, que fica mais fácil. Não, você pega o potinho de sal, ele fica um tempinho ali que a galera até coloca arroz no meio do potinho de sal, não sei se já teve essa experiência, minha avó fazia isso. E pra aí, não deixar o sal úmido. Isso, então se você deixa ele meio úmido, forma as pedrinhas, né? Então, imaginar que a vesícula acontece isso também. Então, você tem uma perda de peso acentuada, aqueles sais vão depositar o fundo da vesícula e, de fato, formam os cálculos. Por isso que é muito comum a gente ver paciente que perdeu peso no pós-bariátrica, com 6 meses, menos de um ano, a gente acaba tendo que operar a vesícula dele e, às vezes, não tinha antecedente nenhum de cálculo na vesícula. Por isso que é mais um exame que a gente faz de rotina no Instituto, é o ultrassom de abdômen, avaliar a vesícula antes da gente operar a bariátrica. Hoje, uma coisa bastante importante de todo mundo saber é que os cálculos de vesícula eles também têm uma origem genética, né? Então a gente sabe que cerca de 30% da população tem cálculos de vesícula. E o que muitas vezes a cirurgia faz, como a doutora falou, é precipitar esse aparecimento em um paciente que já tem ali alguma história, alguma genética prévia. Então, parece muito, mas é só 30% dos pacientes que podem desenvolver cálculos de vesícula depois da cirurgia bariátrica. É justamente por isso que a gente opta muitas vezes por não tirar uma vesícula que não tem cálculo, porque você tem 70% de chance de não ter o cálculo. Então, não vale a pena aumentar um risco cirúrgico por algo que você tem uma grande chance de não ter. Por isso que é uma decisão, acaba que é uma decisão no intraoperatório muitas vezes, né? A gente avaliou se não tem cálculo, não tem porque a gente mexer com a vesícula, né? E o paciente que tem cálculo a gente já diagnostica o cálculo antes da cirurgia. Opera ou não opera a vesícula? Isso depende muito do ponto de vista do cirurgião, né? A gente sabe que hoje, cientificamente falando, não tem uma resposta correta para isso. Então depende muito da rotina da equipe, que é preconizado. Na nossa equipe a gente tenta retirar a vesícula se já tem cálculo. Você sabe que nós fazemos mais sleeve do que bypass. Sim. Nós fazemos todos os tipos de cirurgia, mas fazemos mais sleeve que bypass. Mas é bem mais prático tirar a vesícula quando você faz o sleeve do que quando você faz o bypass. Sim. Pela posição do aparelho de vídeo, esse tipo de coisa. Por isso que tem muita gente que opta por fazer em 2 tempos, né? A cirurgia. Fazer primeiro a cirurgia de vesícula, depois a cirurgia bariátrica como um todo. E me diga uma coisa, e depois que o paciente tirou a vesícula, qual a consequência para o paciente? Assim, eu gosto de falar que, como eu comecei falando da vesícula, a vesícula é um órgão que armazena, né? Ele não produz da bile, né? Por isso que a gente tira a vesícula com determinada tranquilidade, né? Mas o líquido, a diferença é que no pós-operatório, depois você tira a vesícula, aquele líquido que ficaria armazenado ali em determinada quantidade e na hora do estímulo alimentar seria liberado no duodeno, ele cai direto no duodeno, né? Então, é normal o paciente, às vezes, ter até um desarranjo intestinal se ele come muitos alimentos gordurosos no pós-operatório, justamente porque o corpo não consegue regular de forma efetiva nos primeiros meses a quantidade que vai ser liberada. Mas passados esses primeiros meses, a adaptação é completa? A adaptação geralmente é completa, né? Você vê alguma consequência a longo prazo da retirada da vesícula? Geralmente não tem. Os pacientes, eles evoluem bem, não tem maiores consequências, né? A gente sabe, tem alguns casos
fora da curva, que o paciente pode ter algum tipo de coisa em relação à vesícula, mas no geral não, né? Você sabe que eu estava dando uma olhada em termos de números, eu não sei se você já se ateve a isso. Você sabe que a cirurgia mais realizada no mundo inteiro é a de cálculo de vesícula, né? Tudo bem, nós perdemos os procedimentos ali de nefro, de colocação de duplo J por causa de cálculo renal, mas cirurgicamente a retirada da vesícula é a cirurgia mais realizada no mundo, até porque nós não conseguimos ainda um tratamento medicamentoso efetivo, né, para esse tipo de coisa, né? Eu acho que aquele ácido ursodesoxicólico está meio parado já desde a época do meu pai, lá dos anos 80, já não é tão efetivo assim. Exato, né? E depois da laparoscopia, menos ainda, né? E não faz nem sentido, né? Você tentar um tratamento conservador, você já tem a doença estabelecida. Eu acho que quando você tem cálculo, você está só empurrando com a barriga. Exatamente. E perigoso, porque muitas vezes o que a gente pega é aquela consequência daquele paciente que ficou com o cálculo ali parado, muitos anos, aquilo foi só piorando, causando processo inflamatório na vesícula, e uma cirurgia de vesícula, que é uma coisa que você faz em, sei lá, meia hora. De uma cirurgia considerada até de baixo risco. Baixíssimo risco, né? E muitas vezes você vê pacientes, principalmente os mais velhos, que deixaram aquilo lá, e tem gente que falece ainda de cálculo de vesícula. Por quê? Porque deixou lá. Sim. Então eu sou a favor do seguinte: você viu o cálculo, opera, é a melhor coisa que você faz em relação a isso. E em termos de laparoscopia, para retirada da vesícula, é a mesma coisa que para cirurgia de obesidade? A gente tem de utilizar os portais, faz uns ajustes para utilizar os portais iguais, né? Mas até uma questão estética. Mas óbvio que a gente vai utilizar os mesmos portais se a anatomia do paciente for favorável para utilizar os mesmos portais. Logo, a gente acho que 90% das vezes a gente utiliza os mesmos portais. Né? Um ou outro que tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente acaba passando num local um pouco diferente. Perfeito. Então vamos dar segmento aqui um pouco. Nós estamos falando de sleeve. O que você me fala sobre sleeve e refluxo gastroesofágico? Que acho que é uma das coisas que mais tem falando por aí. Nossa senhora, o sleeve causa refluxo, é um refluxo, eu não sei o quê. Como você vê isso? Primeiro que... Você falou que é a cirurgia que você mais gosta de fazer, então agora se vira para responder. Primeiro que paciente obeso geralmente tem refluxo, né? Uma questão de até diferença de pressão abdominal, intratorácica, o paciente acaba tendo refluxo por causa da obesidade. É uma das doenças associadas à obesidade. Não só a obesidade, aumento da pressão. Tanto é que a mulher grávida, no final da gestação, ela tem uma tendência muito grande a ter refluxo, né? A pressão empurra esse estômago e pressiona, fazendo com que ele tenha mais refluxo. Um dos tratamentos recomendados para a doença do refluxo é justamente a perda de peso. Né? A gente hoje, se a gente estivesse falando de uma cirurgia há 30 anos atrás, os nossos cirurgiões passados operavam ainda refluxo com mais frequência, mas hoje a gente sabe que essa cirurgia ela é feita se o paciente já tem um peso bom em IMC dentro do esperado. E aí, quando a gente pensa no refluxo vinculado à cirurgia bariátrica, a gente sabe que o paciente tende a melhorar, mesmo sendo sleeve, ele tende a melhorar do refluxo, né? Algumas coisas técnicas no intraoperatório a gente tem que ter de cuidado para que, de fato, a gente não tire o paciente da condição de refluxo por causa da obesidade e coloque ele numa condição de refluxo anatômico, porque o cirurgião não teve cuidados técnicos no intraoperatório. O que a doutora quis dizer, assim, em palavras bonitinhas, sleeve, eu posso ser até polêmico de novo, mas sleeves tem sleeves e sleeves. Exatamente. E o que eu já vi de sleeve mal feito, que transforma o estômago numa ampulheta por inexperiência do cirurgião que está fazendo o sleeve, é muito grande. E isso, de fato, causa um refluxo gastroesofágico, e o paciente fica sintomático. Sem dúvida então, nenhuma. Um sleeve bem feito... Ele tem uma tendência a diminuir um pouco esse impacto. Esse impacto do... E lembrando para todos que muitas vezes não é... O bypass, ele não trata em si o refluxo, ele só tira a acidez ou o refluxo biliar, porque você tem um corte ali, então a transição do antro e do duodeno não participa para cima, mas refluxo, aquela sensação da comida voltando,
alguns tipos de pigarra, esse tipo de coisa, você pode ter fazendo qualquer tipo de cirurgia, porque é um refluxo. E muitas vezes ele é causado por ansiedade, nervosismo, estresse, que pioram, porque a gente come rápido, mastiga mal, escolhe pior o tipo de alimento. Tanto é que é notório que nossos pacientes que fazem sleeve, alguns pacientes que fazem bypass, quando voltam a ganhar peso, eles voltam a ter refluxo. Sintomas. Até porque, para você voltar a ganhar peso com uma cirurgia bariátrica, você tem que estar comendo um alimento de pior qualidade, muitas vezes tentando mastigar mais rápido, dando prioridade aos hábitos anteriores. Dando prioridade na tua vida a outras coisas que não é comer direitinho, não é se alimentar bem, não é ter um bom hábito. E isso piora e muito o refluxo de alguns pacientes. E uma coisa que você tocou no assunto em relação ao bypass, né? A gente sabe que já é discutível hoje o refluxo, por exemplo, alcalino vinculado ao bypass. Então, o paciente, às vezes, ele é assintomático do ponto de vista de sentir queimação, ele acha que ele melhorou, mas na verdade ele está tendo um refluxo que não é mais ácido, um refluxo alcalino, que também tem um prejuízo tanto quanto, ou até mais que o ácido. É difícil falar, né? Porque o refluxo, ele é uma patologia muito vinculada ao paciente, e não em si só a técnica cirúrgica realizada. Muitas vezes ele tem relação com a hérnia de hiato, né? Que é o alargamento da transição do hiato. Coisa que muitas vezes a gente opta por fazer a correção também da hérnia de hiato como uma melhora. Né? Ou no mesmo momento, até posterior. Sim. Tem muito paciente que, quando ele vem com uma endoscopia normal, e aí, conforme ele começa a emagrecer e refaz a endoscopia, dá para ver, ou torna a hérnia de hiato mais visível na endoscopia que ele já tinha. Que ele desenvolveu por causa da presença da obesidade. Bem, vamos dar seguimento a outras coisas aqui em relação ao refluxo, ou melhor ainda, vamos falar sobre reganho de peso. Esse é o tema do momento, né? Até porque, veja, nós começamos falando aqui, nós acreditamos, e eu acredito mesmo, que tenha de 30% a 40% de reganho de peso ao longo dos anos, esse tipo de coisa, mesmo com a cirurgia bariátrica. E vou falar uma coisa para você. Muita gente dá a desculpa de que voltou a ganhar peso porque o estômago cresceu. E a minoria, uma muito minoria, realmente tem uma dilatação gástrica. E a minoria tem algum contexto anatômico vinculado à cirurgia que de fato justifica esse reganho de peso, né? O que eu acho que a gente mais vê no consultório ou a gente pega alguém perguntando pra gente, discutindo esse tema, é o paciente que ele vinha acompanhando certinho, fez o acompanhamento multidisciplinar por um tempo e de repente ele perdeu o segmento e parou e teve uma mudança de hábito de vida, né? Ele voltou aos hábitos antigos, ele teve algum contexto de estresse emocional que fez ele sair um pouco ali da rotina e ter um reganho. Então, na verdade, eu acho que tem mais a ver com hábito do que contexto anatômico. Eu vou falar uma coisa para você. Eu acredito cada vez mais que muitas vezes a gente ganha peso. A gente volta a engordar depois de uma cirurgia ou coisa do tipo por prioridade. Quando você foca a prioridade da sua vida e tira completamente a prioridade de você se cuidar, normalmente a gente tende ao reganho de peso. E reganhar peso é muito fácil na nossa sociedade, né? Eu falo para o paciente que eu vejo 4 grandes maus, né? Doce, bebida alcoólica, refrigerantes e petiscação. O paciente do pós-operatório, ele tem que tomar muito cuidado com petiscação. Porque o estômago pequeno... Ele consegue comer, né? Ele consegue ficar petiscando consequentemente. E a ausência da atividade física, né? E lembrando que para mim, uma atividade física, tipo, eu faço caminhada 3 vezes por semana, não entra na conta. Não é essa atividade física que você precisa fazer quando você tem como objetivo manutenção da perda de peso. Porque a gente tem que enxergar a atividade física dentro do contexto do tratamento da obesidade como, de fato, uma medicação. Sem dúvida. Então, a atividade, você está tomar remédio para hipertensão, 3 antihipertensivos, insulina, por fazer atividade física. Então, aquilo tem que estar ali mentalizado que é um tratamento. Sem dúvida. E até porque
tem muita gente que fala assim, eu não gosto de atividade física. Você não tem que gostar. Você não tem que gostar. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Ela tem que ser um trabalho, ela tem que ser uma continuação do trabalho. Por quê? Porque você tem que ir atrás do resultado. O que importa, talvez, no final do mês, é o resultado. A gente trabalha pelo resultado financeiro, a gente tem que fazer uma atividade física por esse resultado de melhora da qualidade de vida. Até por a manutenção da nossa musculatura e assim por diante. Você vê que cada vez mais saem estudos, por exemplo, que a manutenção da massa muscular, ou seja, a manutenção de você estar fazendo exercício... Tem a ver com a sobrevida, com mortalidade. Tem a ver com Alzheimer, tem a ver com doenças mentais, degenerações mentais cada vez maiores. A musculatura da panturrilha, da panturrilha, da perna, de uma maneira geral. No geral, que já estava bem estabelecido. O paciente, por exemplo, de UTI, que tem a massa muscular da panturrilha aumentada, ele tem uma sobrevida melhor do que o paciente que não tem. Então, a gente sabe que a atividade física é fundamental. A luta por atividade física é fundamental, não tenha dúvida disso. Você tem que ter uma massa muscular e a nossa massa muscular ela vai se depredando ao passar dos anos. Então, se você não estimular o seu corpo a essa produção de músculo todos os dias, você vai ficando cada vez mais parado, cada vez mais sentado. As nossas articulações vão envelhecendo, então elas necessitam dos músculos para melhor controle. Tem até a qualidade do músculo, né? A gente sabe hoje que, às vezes, as fibras musculares ali, se você não faz atividade física, ela tá infiltrada de gordura, né? Sem dúvida, né? Então, é aquela fibra muscular que ela não é completamente efetiva. Ela tá inchada ali, mas tem gordura ali no meio. Então, é quase como se fosse aquela picanha cheia de marmoreio, né? Exatamente. Mas é uma outra coisa bem importante, uma frase que você falou que eu usei essa semana com o paciente no consultório. Ela falou, eu não gosto, doutora, de fazer atividade física. Eu falei, não, mas você não tem que gostar, você tem que fazer. Você escolhe uma que você ache menos pior e faça, justamente por causa disso. E qualquer hábito que a gente tem, a gente sabe, os estudos mostram que você trocar um hábito por outro, você demora de 4 a 6 semanas para você transformar aquilo em rotina, transformar num hábito. Então, você precisa de uma constância, né? Então, você não precisa gostar. Você precisa ir lá todo dia. Fez mal feito o treino? Beleza, é melhor você fazer mal feito do que você não fazer o treino. Então, não ir na academia é pior do que você fazer um treino mais ou menos. Até porque você começa com a dedicação do tempo, né? Sim. É aquilo. Eu acho que o ato de ir na academia, nós já discutimos aqui em outras ocasiões, é o ato de você abrir mão de alguma coisa por você. Porque a atividade física é uma coisa egoísta, né? É uma coisa que você faz exclusivamente para você. Você não está fazendo para outras pessoas, você está fazendo para você. Então você tem que abrir mão ou de uma hora de trabalho, ou você tem que abrir mão de uma hora de lazer, ou você tem que abrir mão de uma hora do sono. Normalmente as pessoas estão aqui, né? Elas querem abrir mão de dormir uma hora a menos. O problema é que a longo prazo, dormir uma hora a menos, dependendo de como for, vai te prejudicar mais do que te ajudar. Então, ou a gente vai trabalhar um pouco menos, ou abrir um pouquinho de mão do lazer, de uma certa maneira. Lembrando que a atividade física libera endorfinas, libera prazer, e aí você começar a ver o resultado no espelho da atividade física, aí você vai melhorando cada vez mais. Inclusive, a atividade física, cada dia mais, os estudos mostram que é um dos melhores controladores de ansiedade, de estresse, de doenças psiquiátricas, justamente por causa dessa regulação de endorfina, né? Exato. Tanto é que, você vê, nós vamos conversar, acho que daqui umas 2 semanas, com a nossa pediatra novamente, ela vai voltar aqui, a doutora Mariana, para a gente falar justamente de criança, né? Porque tá tendo um boom de obesidade infantil e muitas delas causadas justamente pela criança ficar muito tempo em eletrônico, ficar mais fechada, ter uma infância mais travada, com menos atividades físicas, com menos brincadeiras ao ar livre e assim por diante, né? Menos meios de retirar o estresse, né? De aliviar o estresse e a ansiedade. E você está tendo uma criança cada vez mais estressada, cada vez mais vinculada, cada vez com mais diagnósticos de TDAH e assim por diante. É uma excelente discussão, né? Saiu um dado da Sociedade Mundial de Obesidade que no Brasil, em 2035, a gente vai ter 30% a 40% de crianças e adolescentes obesos. É um número extremamente exorbitante, né? A gente pensar. Nós estamos falando em reganho de peso. Um paciente que já foi operado de obesidade, ele pode reoperar de obesidade? Se ele reganhar peso? Assim, hoje é um tema
discutível. Aliás, é a maior discussão que tem em quase todos os congressos, né? Eu acho que o paciente ele pode sim ser reoperado, desde que ele tenha uma justificativa, né, digamos, anatômica vinculada ao procedimento que ele fez anteriormente, que, de fato, tenha causado esse reganho de peso, né? O que a gente sabe que, na maioria das vezes, não é. Mas a gente tem uma série de exames que a gente consegue avaliar se tem, por exemplo, no caso do bypass, que uma das coisas que determina o tamanho da anastomose, né, da gastroenteroanastomose, às vezes dilatação não do paute, tamanho não do intestino. Eu acho que algumas justificativas anatômicas que são discutíveis ainda de reoperar. Eu acho que o paciente ele ainda tem que ser tratado, ele operou uma bariátrica e reganhou. Ainda tem um contexto de hábito que a gente precisa abordar nesse paciente quando ele reganha peso, antes da gente pensar em colocar ele na mesa de novo e reoperá-lo, né? Eu acho que é uma resposta, seria uma resposta simplista da nossa parte técnica, de colocar um paciente na mesa e falar que a justificativa é puramente, meramente anatômica, no momento que a gente pensa que esse paciente obeso, que ele é portador ainda da obesidade crônica, né? Ele precisa ser abordado de uma forma multifatorial. Então, às vezes, ele tem um contexto psicológico que a gente não conseguiu captar no primeiro procedimento, a gente não conseguiu tratar ou tirar, de fato, isso do paciente, nessa informação. Às vezes, tem um contexto novo de estresse emocional que precisa ser abordado, ou tá ali mais junto com a equipe da nutrição para, de fato, ajustar a dieta. Então, assim, seria uma resposta muito simplista da nossa parte falar que é só a anatomia da cirurgia. E eu vou te falar, eu acho que é uma pergunta fria para você, assim, para te colocar na fria, porque eu vejo da seguinte maneira, para quem está em casa, pode ser reoperado, sem dúvida nenhuma, a resposta é sim, você pode ser reoperado, mas definitivamente não é uma coisa que a gente consiga tratar aqui numa conversa, é uma coisa extremamente individual. Sim, tem que aceitar o paciente na frente, tem que olhar botar a equipe multidisciplinar em cima desse paciente mais do que nunca. Então, mais do que uma equipe multidisciplinar para a primeira cirurgia, tem que ser ela para a segunda cirurgia, para a gente entender o que deu errado, né? O que aconteceu que esse paciente voltou a ganhar peso, para a gente entender como ajudá-lo em definitiva, até o tipo de cirurgia, para onde nós vamos, tal. Porque todo mundo fala hoje de sleeve bypass, mas ainda existem pelo menos uns 10 tipos de cirurgia bariátrica. Sim. Aí, lógico que algumas delas são menos utilizadas por um paciente em primeira cirurgia. E justamente nós temos outras cirurgias para usar como resgate. Mas acho que tem que ser muito bem analisado esse tipo. Tem que ser muito bem discutido, muito bem abordado com o paciente, né? E observado todo o contexto multifatorial disso. E você sabe que é muito fácil para alguns entenderem, pacientes que fizeram o sleeve vão se transformar em bypass. Nós fazemos, principalmente, um dos grandes meios aí seria o refluxo, mas para você ter uma ideia, estatisticamente, hoje, 7% dos nossos pacientes têm refluxo. E menos de 20% deles nós reoperamos para bypass como resultado para esse tipo de tratamento. Fizeram uma pergunta há um tempo atrás em relação às cirurgias, se existe a possibilidade de abrir os grampos, ou melhor, vamos começar, toda cirurgia é grampeado? Ou é cortado e costurado? Como é que é feito? Bem, hoje a cirurgia que a gente mais faz é o sleeve, né? Então a gente utiliza sim grampos, né? Os estudos eles mostram que além do grampeamento faz-se necessário um reforço dessa linha de grampo, mais por uma questão de hemostasia, que é para não sangrar, mas historicamente a gente sabe que o surgimento dos grampos lá atrás, eles tinham 2 linhas de grampo, né? Então aumentava um pouquinho o risco desse grampo abrir ou o tecido não ficar bem acoplado. Os grampeadores estão cada vez melhores, então, né? Hoje nós temos de grampeador eletrônico. Exatamente, né? E são 3 linhas de grampo, então os grampeadores hoje são extremamente seguros, né? São tecnologias muito avançadas e existe o risco,
Sim, o risco muito, muito baixo, né? Hoje- Não, inclusive, está longe de ser uma das principais complicações de cirurgia bariátrica, a abertura de grampo. Embora mais grave ainda. É. Né? Então, para quem não sabe, o grampo ele funciona como se fosse um grampo de grampeador, ele forma aquele oitinho, né? E a função dele é a mesma de um ponto, é aproximar o tecido para ficar mais fácil do tecido cicatrizar. Então, não é o grampo que em si cicatriza o estômago, ele aproxima o tecido, mantendo ele fechado até que o estômago consiga envolver esse grampo E dentro da cicatrizar de parede dele e fato. cicatrizar. Então, tem muita gente que pergunta se o grampo vai ficar lá. Sim, vai. Mas ele é muito pequenininho, quase microscópio, é muito pequeno. Ele é de titânio, então ele não causa alergia ou reações ao corpo, mas ele pode abrir. A fístula ainda acontece em cerca de 0,3% dos pacientes. Sim. É rara, Bem raro, mas mas seguramente é uma a complicação mais grave da cirurgia da de obesidade cirurgia. até hoje, que é a chamada fístula, que é essa abertura dos grampos. Os tratamentos são cada vez melhores, muitas vezes por endoscopia apenas, não necessitando de mais tratamentos, mas é muito bom. Uma pergunta interessante que eu já ouvi sobre grampo, que eu acho que vale a gente conversar sobre, de curiosidade, né? O paciente me pergunta, mas se eu tenho grampo e é de metal, posso fazer exame de ressonância, tomografia normal? Pode. Simples. A resposta é simples, pode. Então, é uma curiosidade que às vezes os pacientes têm, né? Mas Perfeito. que é tranquilo de responder, não tem problema nenhum fazer esse tipo de exame. Esses grampos são de titânio, Sim. né? Então eles quase não causam reação. Para quem não sabe, você não vai nem ser parado na porta de banco, Exatamente. né? Se você tem medo de ser parado por causa disso, detetor de metais, esquece. A quantidade também é muito pequena, né? A somatória toda não dá nem 1 grama mais ou menos, então é muito pouquinho e vai ficar estruturado dentro da parede gástrica. Esses grampos, ao longo da vida, mesmo que eles soltem, e eu já tive pacientes desesperados me ligando, falando, apareceu um grampinho na minha endoscopia, não tem problema, porque a parede já está absolutamente fechada, então mesmo que saia não faz nenhum tipo de diferença ao longo do tempo. Em relação a grampeamento, você vê alguma coisa mais diferente a acontecer nos próximos anos? A tecnologia ela tem avançado, né? Os grampeadores de 10 anos atrás não são os mesmos de hoje. Então, a indústria ela trabalha para melhorar, né? Ser cada dia mais efetivo. Até nem a aerodinâmica, o formato do grampeador tende a melhorar até para a gente, cirurgião, ter uma comodidade maior de utilização do aparelho. Então, eu vejo que daqui para frente a tendência é que, de fato, melhore nesse sentido, né? Ainda pegar grampeadores anteriores, antigos, né? Eles eram mais pesados, anatomicamente era mais difícil de você manuseá-lo. Então, hoje, para o cirurgião, os grampeadores são muito mais fáceis. E cômodos de serem manuseados. Isso parece não afetar diretamente o paciente, mas afeta muito. Sim, né? Tudo causa processo inflamatório. Exatamente. Então, se o cirurgião... menos você mexer, menos exatamente. E para um cirurgião que ele opera mais descansado, porque não tem que fazer aquela força porque o aparelho é enorme ou pesado, ele é um cirurgião que ele opera com mais atenção, ele tem a habilidade dele, ele consegue utilizar de forma fina, ele consegue utilizar de forma detalhada, né? E a performance melhor, logo o paciente tem um resultado mais adequado, né? Perfeito. E me fala uma coisa, pacientes, você vê muito paciente com gases ou cólicas depois das cirurgias bariátricas? É normal ter um pouquinho a mais. No consultório eu percebo que os pacientes que fazem bypass, ou outras derivações intestinais, eles têm um pouquinho mais de gases, às vezes eles reclamam um pouquinho de cólica. E acho que isso cientificamente tem uma explicação em relação a alteração do intestino, crescimento bacteriano, inclusive, né, mudança da chamada flora intestinal, que são alterações que factíveis da gente tratar, repor vitamina, mexer na repositor de flora intestinal, tem várias alternativas aí. Eu acho que tem muitos pacientes, quando você mexe no intestino, o paciente precisa entender que vai haver um pouco mais de consequência ao mexer nesse intestino, né? Então, tudo que a gente der de benefício por mexer no intestino com a mão, a gente pode
subtrair com a outra Sim. mão em termos de poder ou não gerar efeitos colaterais no paciente. Mas eu vou falar, às vezes quando o paciente tem alteração intestinal causada por cólicas, esse tipo de coisa, muitas vezes o paciente vai ter que pensar bem, porque ele vai sofrer com isso, às vezes, um pouco mais de tempo na vida. Sim. É o que eu gosto de falar no consultório, é uma balança, né? Sim. A gente vai ter que pesar, você vai ter que pesar o ganho que você vai ter com a cirurgia em relação a algumas consequências. Por exemplo, o paciente que faz bariátrica, ele vai ter que monitorar níveis de vitamina, micronutrientes para sempre. Às vezes tem que tomar as vitaminas. Perfeito. Então, é um ganho que você vai ter de ter qualidade de vida, mas você vai ter um monitoramento muito mais próximo e estar sempre mais próximo do seu médico, da equipe multi. Tal. Então Tem colocar na pessoas balança, né? Tem pessoas que já perguntaram se é possível fazer, principalmente mulheres, se é possível fazer a cirurgia com anemia. Eu acho que não é um risco que não faz sentido a gente correr, né? Eu acho que o paciente que a gente sabidamente já tem uma anemia, a gente tem que achar a causa dessa anemia e, de fato, tratar esse paciente. Então, por exemplo, se a gente pensar em causas obscuras de Nossa, anemia... doutora, você está indo para muito longe. Vamos ficar na simples. Mulher que menstrua é a principal causa nossa, né? Então, eu acho que... assim, tem que tratar a causa. Se a gente pensar em menstruação, por exemplo, a não ser que a mulher tenha uma justificativa fora do ciclo hormonal com mioma e tal, acho tratamento. Que tratamento. Eu vou falar assim, eu acho que desde que essa anemia não seja muito grande, muitas vezes essa anemia está relacionada à obesidade. Então, o fato da gente fazer cirurgia é mais uma coisa. O que a gente faz muitas vezes, eu tenho feito cada vez mais, é suplementação de vitamina já antes da cirurgia, para preparar esse paciente melhor para fazer um pós-operatório mais tranquilo para ele. Sim. Vamos falar de uma última coisa que eu acho que, para a gente fechar, né, o ciclo da coisa como um todo. Cirurgia reparadora. Você acha que tem que fazer? Eu acho que isso depende, né? Essa é a resposta. Se depende é ruim sempre, né? O que acontece? Eu acho que depende primeiro de o que o paciente quer de resposta estética, né? Então, tem pacientes super obesos que vão perder muito peso pós-bariátrica e, de fato, ele vai ficar com muito excesso de pele. E esse paciente, ele tem uma indicação de fazer a reparadora porque o excesso de pele, ele causa, às vezes, infecção cutânea, porque o paciente não consegue limpar as dobras de forma efetiva. Tanto é que aí a reparadora, ela tem uma indicação que não depende. Tanto é que a cirurgia chamava, não plástica, mas sim reparadora, reparando um dano, reparando uma lesão, justamente reparando um problema. Então, a chamada abdominoplastia nasceu como dermolipectomia higiênica, né? Para se fazer ou facilitar a higiene, muitas vezes, dessas dobras cutâneas muito exageradas. Então, acho que dentro desses quadros, desses pacientes que têm muitas dobras por causa do excesso de pele, de fato, tem que fazer a reparadora. Agora, se não tiver e o paciente se sentir confortável com a parte estética, porque ele vai ter um pouco de flacidez, né? Mas se ele se sente confortável, a rigor não tem necessidade. Mas eu acho que é sempre uma indicação interessante a gente pensar numa cirurgia reparadora depois que o paciente atinge a perda de peso do pós-bariátrica. Você faria plástica? Agora é pessoal, agora nós fomos jogados aqui. Se eu faria? Você, lógico. Faria. Você faria em você? Faria. Eu também faria. E eu acho que é o seguinte, eu acho que você deve pensar em fazer uma cirurgia plástica se você não se sente bem. Eu acho que com os recursos que a medicina tem hoje, se você não se sente bem com alguma coisa, tenta mudar. Até porque quanto mais autoestima, quanto mais você se valorizar, eu acho que é melhor a chance de você voltar a ganhar peso, de você fazer uma série de coisas. E quando fazer? Essa também é uma pergunta excelente, né? Primeiro que eu acho que o paciente tem que ter atingido a perda de peso ideal preconizada para ele, né? Perfeito. Então, a partir do momento que ele atinge essa perda de peso
e ele tem uma estabilização dessa perda de peso, ele consegue manter o que ele perdeu de peso, aí a gente consegue pensar em fazer uma cirurgia reparadora nele e encaminhar para um colega cirurgião plástico. Excelente. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Prazer, foi todo meu. Você quer dar mais algum recado para o pessoal? Alguma coisa que você acha importante para o pessoal saber sobre obesidade? Alguma curiosidade? Acho que não, acho que a gente conversou bastante, né? A dica pro pessoal é continuar assistindo os podcasts, seguir a gente nas mídias sociais aí, que o Instituto sempre traz alguma coisa nova, uma informação nova, né? Uma coisa que eu acho fenomenal que a gente tem no Instituto, que ficaria de dica para o pessoal que pensa em fazer bariátrica, é justamente as palestras com o Dr. Luiz, né? São bastante esclarecedoras. O que a gente discutiu aqui, outros temas, e em relação à técnica, tirar dúvidas, ele consegue sanar na reunião. E fora de colocar os pacientes todos obesos dentro de uma mesma sala e podendo conversar entre si, tirar dúvidas entre si, né? Então, acho que essa é a dica aí. Quem está pensando em fazer cirurgia da obesidade, dá uma passadinha lá nas nossas páginas do Instituto e marcar aí a reunião. Muito obrigado. Para quem não sabe, a doutora Meiriane está trabalhando conosco no Instituto. Para quem quiser marcar, conhecê-la lá pessoalmente, ela é menos tímida do que ela está aqui. Ela é uma pessoa, uma médica fantástica, sensacional. Faz um trabalho excelente, os pacientes adoram. Então, quem não gostar da minha cara, quiser ver a doutora Meiriane, é só marcar lá. Deixando aqui o nosso QR Code, deixa aqui. Se vocês quiserem deixar mais perguntas, mais interações, fiquem à vontade, compartilhem com todo mundo. E até semana que vem, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Leandro. Até a próxima.